Fala galera, beleza? Hoje vou estar trazendo mais um vídeo aqui para vocês com uns palpites da rodada aí de segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, né? Separei 10 jogos aqui para vocês nessa rodada e no final do vídeo vou estar deixando aí alguns bilhetes prontos para vocês, tá show? Já vai deixando seu like aí no vídeo que é muito importante, se inscreva no canal e deixa seu comentário, tá? E vamos lá para o nosso primeiro jogo, galera. O primeiro jogo aqui a gente tem Campeonato da Dinamarca, né? A gente vai ter o Nordsjælland contra o Viborg. Jogo promete equilíbrio grande, né? Porém, eu vejo favoritismo aí do time da casa. Apesar que o time da casa não venceu, só venceu um jogo na verdade, né? Venceu apenas um jogo aí nesses 5 primeiros jogos, mas o Viborg também não está numa sequência tão boa, né? 2 vitórias e 3 derrotas aí por visitante. O confronto direto entre essas duas equipes, o Nordsjælland venceu 4 vezes e o Viborg venceu uma, né? E tem a questão do setor ofensivo e defensivo principalmente, né? Duas equipes aí que tem um ataque efetivo, porém a defesa muito vazada, né? Isso serve tanto para o time da casa como para o time visitante. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 aí para o time do Nordsjælland. Agora nosso próximo jogo, Campeonato da Espanha, La Liga, segunda rodada. A gente vai ter o Athletic Bilbao jogando em casa contra o Rayo Vallecano. Duas equipes que começaram aí com o pé direito, né, vencendo. Especialmente o Rayo Vallecano que venceu fora de casa o Girona por 3-1 na primeira rodada, enquanto o Athletic Bilbao, time da casa, venceu o Sevilla em casa por 3-2. Então duas equipes que começaram aí com um ataque bem efetivo por sinal, né. O confronto direto, o Athletic Bilbao venceu 4 vezes e teve um empate. E com isso eu vejo até favoritismo aí do Bilbao para vencer, especialmente em casa, onde a equipe é muito forte, né? Mas a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Por segurança, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Athletic Bilbao. Agora nosso próximo jogo aqui a gente tem Campeonato do Egito, Premier League, né? A gente vai ter aí a primeira divisão, quarta rodada e vamos ter o Pirâmide jogando em casa contra o Moderno Sport. Esse jogo aí que acontece 3 horas da tarde. A princípio aí o Pirâmide, 1 vitória e 2 empates nesses 3 primeiros jogos. E o visitante Moderno Sport, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, o Pirâmide venceu 4 vezes e teve um empate. E com isso o favoritismo total para o time da casa, né? Primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica casa vence, e a segunda opção a gente pode pegar casa mais de 1 gol e meio, né? No caso o Pirâmide para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora nosso próximo jogo, Campeonato da Suíça, a Challenge League, que é a segunda divisão aí da Suíça. A gente vai ter o Xamax jogando em casa contra o Vaduz. 3h15 da tarde esse jogo. Nesse início aí, o Vaduz conseguiu 3 vitórias e 1 empate, né? O visitante aí em segundo lugar no campeonato com 10 pontos. E o time da casa, o Xamax, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 7 pontos aí em quarto lugar no campeonato. No confronto direto, o time do Vaduz venceu 2 vezes, né? O visitante aí venceu 2 vezes, o Xamax venceu 1 e teve 2 empates, né? Então o jogo promete aí um equilíbrio, né? E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora nosso próximo jogo, Campeonato Italiano Série A. A gente vai ter Inter de Milão contra Torino, né? Essa é a primeira rodada, 3h45 da tarde esse jogo. A gente vai ver o confronto direto, né? A Inter de Milão venceu os últimos 5 jogos, né? 2-0, 3-2, 2-0, 3-0 e 1-0, né? Então, assim, a Inter vem como favorita aí para vencer nessa estreia, né? Especialmente que fez bons amistosos aí e é uma equipe que tem um elenco melhor do que o Torino, com todo respeito, né? Então, aqui a primeira opção, casa vence, né? Inter de Milão para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? Inter de Milão para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para Inter de Milão. Agora nosso próximo jogo, Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter aqui Newcastle jogando em casa contra o time do Liverpool. Esse jogo que é válido pela segunda rodada, né? Na estreia, o Liverpool visitante venceu por 4-2 o time do Bournemouth, enquanto o time do Newcastle ficou num empate de 0-0 fora de casa contra o Aston Villa. No confronto direto,
O time do Liverpool venceu 3 vezes, o Newcastle venceu uma e teve um empate, né? Então com isso a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Liverpool. Agora nosso próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro, né? Rodada 21 aí sendo completado nessa segunda-feira. 7 horas da noite a gente tem Palmeiras jogando em casa contra o Sport Recife. Jogo aí que promete ser favorável para o Palmeiras, né? Palmeiras que está em terceiro lugar no campeonato com 39 pontos, podendo chegar na vice-liderança do campeonato ficando apenas um ponto atrás do Flamengo, né? E obviamente torcer para o tropeço do Flamengo. Enquanto o Sport Recife, o último colocado, só venceu uma partida, porém não perdeu nesses últimos 5 jogos, né? Uma vitória e 4 empates, né? Então assim, pode surpreender? Talvez, mas o Palmeiras aí tá numa sequência muito boa no Brasileirão, e com isso a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica casa vence, e a segunda opção mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Palmeiras, 3-1 casa. O próximo jogo aqui, também do Brasileirão Série A, rodada 21, 9 horas da noite a gente tem Flamengo jogando em casa contra o Vitória. Jogo aí que promete ser favorável para o Flamengo, especialmente o Flamengo líder do campeonato aí com 43 pontos, né? Isolado, time que mais venceu, time que menos perdeu, melhor ataque e melhor defesa do campeonato, então vai fazendo campanha inicialmente para ser campeão, né? Flamengo líder aí, dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, e o Vitória por sua vez é o primeiro da zona do rebaixamento, né? Com 19 pontos, né? 4 empates e uma derrota nesses últimos 5 jogos. Vai fazendo uma campanha bem ruim, e no confronto direto, nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 3 vezes e teve 2 empates. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção, a gente pega casa vence, né? Flamengo para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 Flamengo. Agora o próximo jogo aqui é campeonato da Argentina, né? A gente vai ter Lanús jogando em casa contra o River Plate, 9h15 da noite esse jogo. Jogo aí também que promete ser bem equilibrado, né? Sexta rodada ainda. O River Plate não perdeu, né? É líder aí por enquanto do grupo B, com 11 pontos, né? 3 vitórias e 2 empates e nenhuma derrota. 11 gols marcados, 3 gols sofridos. Enquanto o Lanús, 3 vitórias e 2 derrotas. 9 pontos até o momento, vem de 3 vitórias seguidas, né? Querendo ou não, isso aí pode dar uma motivação para tentar arrancar uma vitória ou quem sabe um empate contra o River Plate. E nos últimos 5 jogos do confronto direto, 4 vitórias do River Plate e 1 empate, né? Então assim, River Plate tem favoritismo. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, né? No caso o River Plate para marcar um golzinho independente do resultado final, e a segunda opção mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, né, nosso último jogo da lista, a gente tem Avaí contra a Amazonas, né, jogo válido aí pelo Brasileirão Série B, 9h30 da noite esse jogo, né, jogo válido pela rodada 23, e a gente vê aí o favoritismo do Avaí, né, o Avaí, querendo ou não, tá no meio da tabela para cima, né, em nono lugar com 33 pontos, vai tentar brigar aí para entrar no G4, enquanto o time do Amazonas é o último colocado com 21 pontos, né, campeonato bem embolado, mas acredito que nesse jogo aí, jogando na ressacada, o time do Avaí tem favoritismo, né? É uma equipe que só perdeu um jogo até agora jogando em casa aí nesse Brasileirão Série B, e no confronto direto teve 3 jogos, né? O Amazonas venceu um, o Avaí venceu um e teve um empate, né? Então tem um equilíbrio aí, porém, como eu falei, jogando em casa eu acredito que vai vencer, né? Especialmente que no primeiro turno o Avaí venceu fora de casa, né? Esse mesmo time do Amazonas por 2-0. E agora jogando em casa tem tudo para vencer novamente. Primeira opção, casa vence, Avaí para vencer. E a segunda opção, menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, 1-0 Avaí. Enfim, galera, vamos finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites. E agora eu vou estar deixando para vocês alguns bilhetes aí para essa rodada de segunda-feira, tá? E os nossos bilhetes da rodada ficou assim, ó.